Vou gravar. Tá. Então, eu vou retornar o assunto para ao fato de estar sendo gravado a partir de agora. Então, bom dia aos irmãos que estão conosco aqui ao vivo e aos que estarão conosco através dos canais aí, do YouTube. Hoje nós temos uma confusão referente à comunhão com o nosso Deus. Comunhão com Deus. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, ela vai dizer que ela acredita em Deus, mas de fato ocorre realmente uma comunhão com ela na hora ali, aonde muitas das vezes eu me deparei no hospital com pessoas à beira da morte ali, elas estão alegres porque elas estão indo para o Senhor ou elas estão com medo dessa morte, na incerteza do que haverá do outro lado, né? Quando o diagnóstico médico é negativo e a pessoa ali se deparou com um diagnóstico de câncer, estado terminal, coisas que o homem natural ele não consegue mais resolver. Como é essa comunhão com o Senhor? Aí ela vai se fazer real ou não. Sem a dada prova, nós não temos como saber de fato o quanto nós estamos bem ou mal. Agora, essa semana, uma das nossas filhas, que vai se batizar hoje, ela chegou chorando em casa da escola, né? Então, pensei, ué, o que houve, né? Eu perguntei para ela, ela teve um probleminha com um coleguinha lá, que é homossexual, um tempo atrás, uma perseguiçãozinha, mas já foi resolvido. Achei ser dado a esse assunto novamente, né? E ela chegou chorando porque ela tirou 1,5 na prova de matemática. Na prova de matemática, ela tirou 1,5. 1,5. Gente, não é nem 2, é 1,5. E ela chorando, né? Porque ela tinha certeza que ia bem. Realmente, as notas são sempre 10, 9, 10, 9, 10, né? E ela achou que ia bem nessa prova. A prova estava certa, não foi erro da professora, realmente foi erro dela. Ela tirou 1,5. Que surpresa! E que tipo perfeito da nossa relação com Deus. Ela estava descansada, tranquila, que a nota dela seria, no mínimo, assim, se fosse muito ruim, a média, né? Mas, com certeza, sairia uma nota melhor que a média, né? Ela estava descansada. E chegou chorando, apavorada com isso. Então, a prova, ela é o balizador das nossas crenças. Senão, as nossas crenças, elas são falsas, se não houver a prova. Sem a prova, tudo é passivo ou possível de ser ilusão na nossa vida. Então, a prova ali demonstrou que ela não estava tão bem. Muitas das vezes é assim na nossa comunhão com Deus. Está tudo indo aparente muito bem, daqui a pouco há uma ameaça de divórcio, daqui a pouco se descobre que o filho está nas drogas, descobrimos aí, recebemos um diagnóstico de câncer, etc. É uma prova. Essa prova, ela servirá para nos mostrar o quanto tinha comunhão com Deus ou não. Nós, lendo Jó capítulo 1, 2 e 3, Satanás pediu para tocar em Jó. E isso foi uma prova, porque Satanás, ele mesmo disse para Deus, Jó te serve, te adora, porque ele tem tudo. Deixa eu tocá-lo, deixa eu tirar as coisas dele para ver se ele continuará te servindo, continuará te adorando. Então, Deus diz, toca-lhe. Jó foi lá, mandou ladrões roubar os bens, mandou um vendaval derrubar as casas e matar os filhos. E Jó apareceu lá diante de Deus envergonhado, porque o diabo, desculpa, porque Jó ainda continuou adorando a Deus. Então, veio uma última prova, que é tocar a saúde. Destruiu com uma doença mortal. Jó tinha poucos dias de vida. E a mulher dele, então, ali a única coisa que nos resta é o consolo de um familiar. Não resta nada, é somente Deus. Somente Deus. Ali é a prova final. É Deus ou não é nada. E a mulher veio até ele, porque não amaldiçoou esse teu suposto Deus aí, e morre de uma vez. Aí Jó responde, tu falas como uma louca. Gozamos os bens de Deus, por que não gozaríamos o mal de Deus também? Quando os empregados de Jó vieram, disseram, os saduceus, os ladrões, né, os abuseus, aquele povo, roubaram lá tudo, veio o vento, destruiu tudo, Jó não concordou com ele, disse, foi o vento, foi os ladrões. Jó disse, Deus deu, Deus tirou. Jó entendeu ali.
E essas experiências levaram... Por quê? Porque Jó sabia que Deus existia, mas não era uma comunhão pessoal. E aqui está o cerne hoje da nossa conversa no Senhor, é se a nossa comunhão é pessoal, ou sabemos que existe Deus e mandamos um WhatsApp para ele esperando que tenha Wi-Fi e ele nos responda. Nós, tá, tudo bem, cremos que Deus existe, mas o quanto essa comunhão é pessoal? É as provas que vão validar. Lá no final, no capítulo 42, Jó vai exclamar: eu conhecia Deus, sabia que ele existia, tinha certeza, conhecia de ouvir falar. Hoje eu conheço por experiência própria. Então, as provas elas vão evidenciar. Muitos de nós temos o privilégio, Deus pode fazer isso, de nos dar experiências sem passarmos por provas, né? Ou provas tão duras, né? Mas é necessário sabermos o quanto Deus é real para nós hoje, o quanto nós temos comunhão, o quanto nós dobramos o joelho e ou mandamos um WhatsApp para ele, ou fazemos uma chamada ao vivo, ou ele está ali com nós, naquele lugar, presencialmente. Isso é o cerne, é o desejo de todo cristão verdadeiro, é ter esse conhecimento. Então, voltando ao exemplo aí nós nos reunimos na casa do irmão Amaral, o irmão Amaral vai falar de político, vou tipificar esse exemplo a uma prova, né? E o irmão vai falar de política, né? E ele pensa que é melhor nós elegermos aí para o Brasil o João. João é casado com a Maria, e o João ele prega a família, ele prega sustentabilidade, um mundo mais verde, e esse foi o discurso, ele prega a Deus, esse foi o discurso aí do Amaral na casa dele. E nós vamos embora. Então, uns chegam no Rio Grande do Sul e falam: o irmão Amaral falou que é melhor ele deu muitos exemplos convincentes, que é melhor nós votar lá no Jorge e na Joaquina. Outros que vão para o Paraná dizem, ele explicou que é melhor nós votar no João. Mas eu não concordei, porque o João quer destruir a mata lá. Veja que cada um está dando a sua versão nos seus estados do que o irmão Amaral falou. Aí há de se perguntar, realmente estavam reunidos com ele em um só espírito, em uma só vontade, uma só verdade, ou cada um estava ali na casa do irmão Amaral buscando os próprios interesses? Não é assim hoje a igreja do nosso Deus? Se você parar para ver, você encontrar um cristão na rua, eu vou na Quadrangular, porque lá ensina isso, isso, isso. Eu vou na Universal, porque lá eu fiquei rico, milionário, estou com 3 iates, um navio, 10 submarinos, um ficou lá submerso, lá, estou com um navio que ninguém pode... Estou milionário, na Universal é o caminho. Não é assim que cada irmão ou suposto irmão vai falar que é a reunião que ele esteve presente, abre aspas aqui, presente com o seu Deus? Não é exatamente igual? Opa, mas então o Alex que falou lá no Rio Grande do Sul, que é para votar no Jorge, o outro irmão que falou lá no Paraná, que é para votar no João, mas ele vai querer desmatar e tal, não estão falando a verdade que foi proposta lá nessa reunião, onde todos nós concordamos em nos reunir para apoiar o Amaral e aquele seu candidato. Olha que alusão e que exemplo e que tipificação da nossa realidade como cristão nos dias de hoje. É exatamente igual se encontra aqueles que dizem adorar ao Senhor Deus. Então, nós vamos adentrar nesse assunto sobre a paternidade de Deus eterna. Deus ele é um Pai eterno, então o crente ele também é eterno, ele não pode morrer. Essa filiação que nós temos, né? O que nos une como igreja, nós pegamos aqui um tipo dessa reunião, o ponto que nós estávamos lá com o Senhor Jesus representado no Amaral aqui, falando do político dele, que seria representado, ser a figura de Deus aqui,
e cada um de nós levou do seu jeito o que o Senhor Jesus prontificou a trazer em nome do Pai, a vontade do Pai, os desejos do Pai. Mas cada um saiu de lá levando ali a conversa do seu jeito, como lhe agradara, né? Então, nós vamos adentrar um pouquinho nessa profundidade aqui, e o Senhor, o Espírito de Deus, com o passar do tempo, conforme Ele quiser e conhecendo os seus, Ele vai levando aí essa mensagem aos irmãos que têm desejo de ouvir ao Pai, amar ao Pai, ser amado pelo Pai e andar com o Pai na vontade do Pai. Aqueles que me amam fazem a minha vontade, foi a declaração do Senhor Jesus, que também declarou: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então, fazer a vontade do Senhor Jesus é fazer a vontade do Pai. Foi o que o irmão Amaral falou. Ele trouxe a vontade lá do político dele, um tipo aqui, cada um levou a sua própria vontade. O Senhor Jesus trouxe a vontade do Pai, mas cada um adere à sua própria vontade, ainda para piorar, usando o nome do Santo e Poderoso Deus, o qual um dia estaremos diante da face dele, como diz Hebreus 9:27, ao homem é dado morrer uma única vez, depois disso vem o juízo. E falar em juízo, nós também vamos falar dos 3 eu que todo crente ele carrega consigo: o eu espiritual, o eu natural e o eu consciente, que é o que julga. E esse eu consciente, ele estará diante do nosso Deus. Antes de nós entrarmos nas escrituras, nós vamos orar, então, pedindo a direção de Deus. O irmão Amaral, o irmão Ronaldo, às vezes, não está conseguindo entrar. Então, tem que instalar alguma coisa. Espera aí. Vou passar aqui. Oi, irmão. Eu vou passar para ti o contato dele, só para o irmão colocar ele aí. Para quem? No... Passei para ti, agora chama ele, explique como ele faz. Tá. Para ele, viu, pra Ronaldo? Na transmissão, né? Oi? Para explicar o Ronaldo para como entrar na transmissão? Uhum. O Amaral vai te explicar aí rapidinho. Tá. Pode ir orando então, irmão. Se o irmão clica em cima, vai ter a opção de enviar também. Aí o irmão envia para mim e daí eu autorizo o irmão a entrar. Não, vou esperar, irmão. Se quiser dar pausa na gravação, que o Senhor, ele fala de 99 ovelhas, né? E a gente tem essa alegria do nosso eu quero, estou esperando e tal. Mas ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu lá atrás e fala que é uma alegria no céu. Olha como os anjos eles se alegram pelo indivíduo. E cabe a nós entendermos isso. Né? Deus ele tem essa capacidade de estar lá no Japão agora, ouvindo os irmãos lá, e ao mesmo tempo ele está aqui agora, e lá numa ilha remota, onde tem um irmão sozinho lá, orando ao Pai, ele está lá também, ouvindo aquele irmão lá. Nós que temos essa ideia, às vezes, né? De limitação do nosso Deus. E a tecnologia e muitas coisas criadas pelo homem trazem um pouco do poder de Deus, né? Por exemplo, nós estamos numa videochamada aqui, ao vivo. Deixa eu abrir aqui na videochamada, aqui, no link. Né? Nós estamos aqui com... Eu estou fora do WhatsApp, deixa eu chamar o WhatsApp aqui. Peraí. Aqui, voltei para a videochamada. 1, 2, 3, 4. Nós estamos 5 pessoas aqui, ao vivo, falando ao mesmo tempo, né? 5 pessoas pela tecnologia, né? E nós conseguimos estar falando, interagindo entre 5 pessoas aqui ao vivo, podia ser 10, 15, ao vivo. Estamos presentes no mesmo momento aqui juntos, né? Isso é da grandeza de Deus. Deus pode estar presente com bilhões de pessoas ao vivo ao mesmo tempo, né? Deu certo aí, irmão? Mandei para ele aqui, ele falou que está tentando, tá? Ele está tentando lá. Você falou, irmão, de dois assuntos
anteriormente na sua fala aí, e a gente tem os textos base, né, para isso, que é João 6, um dos textos. O primeiro assunto que você falou, né, foi a respeito, né, das provas, né, que você usou o exemplo aí da Milena aí. Peraí. Da Milena. E tem um texto, né, que em Romanos 5, que diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, né, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso agora, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, esse é um dos textos base. Tem o João 6 também, né? Que todo aquele que o Pai me der vir a mim, a quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus, como você disse, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Vou dar atenção aqui no Ronaldo aqui, ele está me pedindo auxílio aqui. Tá, ok. Então, irmãos, voltando a essa questão por exemplo, o Ronaldo, ele está tentando entrar aí com a gente também, é um irmão aqui nosso, né, aqui do Rio Grande do Sul, e eu propus para esperar, porque o Senhor, ele espera, né, espera aquele irmão deficiente numa cadeira de roda, que é um atrapalho para muitos, né, e muitos julgam estar atrapalhando a vida das pessoas ali. Muitos familiares, às vezes, até gostariam de não ter que dispensar esse cuidado, mas o que a sociedade vai pensar? Para o Senhor, ele é muito amado. E o Senhor já preparou um corpo glorificado para nós. Esse corpo mortal, a qual nós estamos inseridos, ele vai se decompor, e um novo corpo, como diz em João 14, foi no céu nos preparado. E esse corpo é de carne também, irmãos, ele é de matéria, né? Porém glorificado. Jesus, quando ressuscitou, ele não ressuscitou em espírito, ele ressuscitou em carne. Tomé pôde tocá-lo e glorificado. Não era mais a carne de um homem natural. Tanto que ele pôde passar a parede, as portas estavam cadeadas, ele atravessou a parede, se desintegrou ali, né? A carne dele, ele vazou a parede, ele flutuou aos céus, levitou até os céus em corpo visível ali, físico, né? Então, nós teremos esse corpo novo. Então, o seu irmão tem uma capacidade de raciocínio mais lenta, outros mais rápidas. O irmão tem, às vezes, deficiência física no se locomover. Tudo isso é indiferente para Deus. O que vale para Deus é o zelo e o amor que o irmão tem em estar com Deus. É isso que para Deus vale. É o desejo de ser um com Ele. E o corpo novo, que não terá essas limitações, já foi preparado nos céus, né? Tudo certo aí, irmão? Irmão, tudo certinho. O Ronaldo, aparentemente, o celular dele não tem espaço para ele poder baixar o aplicativo, que é o Meet, para poder conectar. Aí... Não, tá bom, fica para uma próxima, vai estar gravado. Vai estar gravado, vou avisar ele aqui. Até deu uma outra sugestão para ele lá, ele vai tentar lá, se conseguir. Tá. Não, tudo bem. Vamos continuar aqui, então. Vamos orar, então? Santo e querido Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, Salvador, a quem o Senhor enviou à terra, e ele andou entre nós, entre os homens de carne. Ele também vestiu um corpo de carne, que era necessário um sacrifício perfeito pelos nossos pecados, que são muitos, incontáveis até. E aqueles que pensam que podem contar os seus pecados, falta muito ainda para eles entenderem o teu amor e o quanto custou para o Senhor salvá-los. Pai, obrigado pela vinda do Senhor à terra e ter estado conosco, morrido pelos nossos pecados, ressuscitado. O túmulo lá está vazio, diferente do túmulo de Abraão, de Pedro, de Maomé, que até tem soldados guardando os ossos de Maomé lá em Meca. Todos esses túmulos, eles estão ocupados pelos ossos desses homens, desses profetas.
mas o túmulo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus sobre todos, está vazio, porque ele ressuscitou e também nos deu, então, a vida eterna, pagando aí pelos nossos pecados, nos livrando da ira. Não estaremos aqui quando a ira do Senhor foi derramada em Apocalipse sobre a terra. Está tão próximo de acontecer, Pai. Estaremos nos céus, num novo corpo, morando com o Senhor para todo o sempre. Pai, entra todos que o Senhor quiser, e aqueles a quem o Senhor, é o Senhor que une, eles estarão contigo, Pai, assistindo aí pelos canais do YouTube, ou recebendo via WhatsApp, o Senhor vai reunindo os irmãos conforme a tua vontade, Pai. Aqueles que querem se separar das próprias vontades, de seguir a ti, entre aspas, ao seu jeito, para seguir-te como o Senhor quer ser seguido. Em nome do Senhor Jesus, te damos graças por esse primeiro dia da semana e por estarmos reunindo aqui de forma virtual. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, então. Nós podemos abrir as escrituras para quem está acompanhando e quer ter por base a palavra do Senhor, né? Nós podemos abrir as escrituras em João. Tá? O irmão falou João, né? João, capítulo de número 6. Acho que é 6:24, vamos ver. Eu vou ler aqui, se não for, fico devendo o versículo, né? 6:24. E achando-se do outro lado do mar, não sei se é isso que diz aí, disseram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Então, é o que nós falamos, nós chamamos o Senhor Jesus de mestre, né? Só que ele está nos provando, assim como a exemplo da minha filha ali, né? Ele está nos provando. Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeram do pão e vos saciaram, vos fartaram. Então, o que acontece? O Senhor Jesus multiplicou pães e peixe, alimentou as pessoas, e pela segurança do alimento, achando que ele estaria ali disponível como um banco, né, para estar sustentando as pessoas, eles foram atrás do Senhor, mas não por causa dele, por ele provar que ele era o Messias, o Salvador. E assim, muitos vão até o Senhor, pelo que ele tem para oferecer. Mateus, capítulo de número 18. Pega minha Bíblia ali, por favor. Nós podemos ler o que é estar reunidos mesmo, né? Seja de modo individual ou coletivo, né? Ao nome do Senhor. Mateus 18, vou na de papel aqui que eu prefiro, né? Vou procurar aqui. E eu gosto dessa tradução aqui também. Mateus 18. Sem som. É Mateus 18, 20. Deu para ouvir, irmão? Deu, tá ouvindo. Mateus 18, 20. Deu som aí? Sim, até joguei na tela. Agora sim, eu vi aqui. Mateus 18, 20. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura
pedirem, se lhe há concedida pelo meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Irmãos, aqui é um erro doutrinário muito grande, ensinado, nesse último versículo aqui. Porque onde estiverem, eu li do 18 ao 20, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, o que acontece? Nós vemos muitas pessoas se reunindo ao nome do Senhor Jesus, dizendo, em nome de Jesus, você vai ficar rico, em nome de Jesus, toda doença vai ser da sua vida, em nome de Jesus. E estão dizendo muitas coisas em nome do Senhor. Como nós tipificamos nessa analogia, nesse exemplo que eu dei de uma reunião entre homens na casa de uma pessoa que nos convida por um objetivo, que foi a exemplo do irmão Amaral, nós se reunindo lá, e ele trazendo um assunto, propondo para nós, e nós dizendo que estamos de acordo, mas saindo dali a gente está falando coisas diferentes em nome dele. Então, quando o Senhor, ele fala aqui, porque onde estiverem 2 ou mais, ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, significa onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em minha autoridade, ali eu estarei. Então, aqui o nome não é o verbo, não é a gramática Yeshua, Eal, Jesus, Jesus, não é a tradução de um nome escrito ali, mas é a vontade. Aonde estiver 2 ou 3 ou mais em minha vontade, em minha autoridade, ali eu estarei. Senhor Jesus disse, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Todo aquele que me ama fará a minha vontade, ou guardará os meus mandamentos. Então, quando nós estamos agindo na nossa vida, no nosso dia a dia, a preocupação que temos que ter é em nome de quem? Em nome de quem nós estamos agindo? Em nome do Senhor, na sua vontade? Ou como aqueles discípulos que o Senhor Jesus diz, vocês não vêm por causa do meu nome, da minha autoridade, da minha vontade, vocês vêm porque vocês querem comida. É por isso que vocês vêm até mim. Nós estamos em qual lado, quando for jogado em prova, qual nota nós vamos tirar? Muitos vão ao Senhor porque querem um casamento, querem mudar o cônjuge, ou querem trocar de cônjuge, né? E vão buscar achar argumentos para isso. Em Lucas 9, 56, o Senhor Jesus ele está indo para Samaria e os discípulos dele batem na porta dos samaritanos pedindo um lugar para dormir. Estão com frio. E eles querem se aquecer. E eles negam, porque eram judeus. Então, eles ficam irados e pedem para o Senhor Jesus, citando as Escrituras. Então, sempre quem quer fazer a própria vontade, mas quer parecer estar agradando a Deus, mas Deus conhece os corações e sabe que não, vai citar as Escrituras. Então, eles citaram 1 Reis 1:10, onde Elias pede que desça fogo do céu. E eles falaram para o Senhor Jesus, o Senhor quer que a gente desça fogo do céu e consuma toda essa gente aí? O Senhor Jesus responde, vós não sabeis de que espírito sois. Eu não vim destruir o homem, mas eu vim salvar o homem. Então, veja, eles estavam com Jesus. Fisicamente ali. Eles estavam debaixo da autoridade do Senhor Jesus, mas estavam agindo na vontade própria, irmãos. E assim ocorre conosco, por diversas vezes. Quando muitas vezes nós vamos discutir com a esposa, com os filhos, muitas vezes é pela vontade própria, com o marido, que nós não fomos atendidos em algum desejo, e a gente ficou nervoso, ficou com raiva, e descontou aquilo ali na pessoa. Quando o Senhor Jesus está morrendo lá na cruz, o que ele fala para o Pai? Desça fogo e consuma todos, ou ele fala, perdoa porque não sabe o que fazem? Quando Estevão, em Atos capítulo 7, está morrendo a pedradas, estão matando ele apedrejado, ele pega uma pedra e devolve na testa do primeiro que ele enxerga? Ou ele diz, Pai, não leve em conta esse pecado deles, não leva, não considere, faz de conta que o senhor não está vendo isso. Mesmo tomando pedradas, eu já tomei uma na testa, então eu sei, uma pedra, não era? Então eu sei como dói, né? Mesmo tomando pedradas, o
o impulso de defesa no sistema límbico, no cérebro de Estevão, não foi acionado. Estava castrado. Estevão era como uma ovelha muda, que as escrituras dizem que nós temos que ser como uma ovelha muda, levada ao matadouro. Estevão era assim, ele estava com um instinto de defesa do predador castrado. Eu vou carnear um coelho ali, ele foge, ele não se defende, ele foge. Estevão estava assim, ele não quis devolver a agressividade. Esse realmente estava no nome do Senhor. E o que ele recebeu como salário, como pagamento? Ainda nesse corpo físico, os céus se abriram e ele viu ao Senhor. Ele viu com esses olhos físicos ao Senhor à destra do Pai. E ele fala, eu estou vendo Jesus ali no céu, ó, vocês não estão vendo? Ninguém estava vendo, só ele. Por quê? Porque ninguém estava na vontade do Senhor. Embora quem estivesse apedrejando Estevão era o povo de Deus, como é hoje, o povo de Deus é que crucifica o Senhor Jesus novamente, é que o envergonha, é o que faz ele passar vergonha diante do mundo. E o povo de Deus, que eram os judeus naquela época, não era a igreja ainda, estava apedrejando Estevão. E Estevão estava vendo ao Senhor Jesus. Estevão recebeu o que ele queria. O que ele queria? A presença de Deus. E ele foi levado e hoje vive com o Senhor. Ainda não num corpo novo. Estevão ainda não recebeu esse corpo novo. Mas está com o Senhor no paraíso. E quando o Senhor vier, vai ressuscitá-lo, ele dá um corpo novo e o seu galardão merecido. Nós vamos ter recompensa no céu, irmãos. Nós vamos ter recompensas lá. Tem irmão que vai chegar lá, se for, né? Se for irmão de verdade, vai, mas muitos não são, né? Muitos verão meu nome e dirão, eu expulsei demônio, eu curei enfermo, e o Senhor Jesus dirá, eu não vos conheço. Não é todos que se diz irmão, realmente é irmão. Mas muitos de nós vamos chegar lá no céu sem nada receber. Teremos a vida eterna, mas não receberemos galardão, recompensa nenhuma. E Estevão viu ali o Senhor Jesus vivo ainda, nesse corpo. Foi a melhor recompensa que ele recebeu, que é o que ele queria, ser um com o Senhor, né? Estar tão próximo do Senhor a esse ponto, a esse nível. Então, o que nos une? O que nos une a Deus? Eu queria tanto trocar o carro. Minha casa, eu olho aqui, está tão apertada, está frio, sem ar-condicionado. É isso que nos une a Deus? Estamos muito longe ainda, irmãos. Estamos muito longe da caminhada. Ainda estamos como os discípulos em Lucas 9, 56. Vós erram, porque vocês não sabem de que espírito sois. Nós estamos nesse espaço-tempo, vivendo ainda essa realidade, caso seja dessa forma a qual nos deparamos diante do nosso Deus. Eu conheço, irmãos, vejo muitos irmãos assim prosperarem, alcançarem todos os seus objetivos terrenos e terem totalmente insatisfeitos, insaciáveis. Se encontram num vazio, perguntando para si o que me falta e pensam, quando eu trocar o carro, quando eu trocar a casa na praia, bate aquela euforia, aquela alegria, mas quando vem a aquisição, o uso de 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o vazio volta ainda mais forte, ainda pior. O preenchimento completo de um homem está quando ele se alinha 100% na comunhão com o Senhor Jesus. Ali ele está preenchido. Quando Pedro estava preso, ele morreria no dia seguinte, ele recebeu a sentença de morte, ele deitou na cela ali e dormiu. Quem consegue dormir sabendo que vai morrer no dia seguinte? Só quem alcançou a plenitude da comunhão com Deus. Mas, anteriormente a isso, ele fugiu de medo da morte. Quando os homens disseram, tu andava com o Senhor Jesus, né? Tu andava com ele lá, com o Messias lá. Eu não, eu nem conheço ele. Ele ficou com medo da morte, porque ainda, embora ele já estava salvo, a partir do momento que os 12 foram escolhidos, eles estavam salvos, e ninguém pode tirar a salvação. A salvação a gente não perde, mesmo que a gente peque, ela não se perde. Ele estava salvo, mas não estava em comunhão com Deus. Então ele teve medo ali. Mas quando ele alcançou a plenitude da comunhão, aí tudo deixou de ser interessante, fazer sentido e ter importância.
Então, se ele estava rico, ele estava bem, se ele estava pobre, ele estava bem, porque ele estava em perfeita comunhão. Ele estava com o pé já lá do outro lado. Para isso que o Senhor Jesus veio, para nos levar para o outro lado. Esse foi o objetivo do Senhor para nós aqui. Então, a paternidade do crente, né? Qual é o motivo que nos une? Primeiro, antes de eu ter essa preocupação de estar reunido com irmãos, como igreja, de eu ter essa preocupação, que é a preocupação dos irmãos, né? Tem um grupo de irmãos reunido numa cidade próxima aqui, e eles estavam nos convidando, eu dizia que não podia estar com eles devido ao fato de nós estarmos sem carro no período, né? Mas muitas das vezes pode parecer que a gente não quer estar junto, né? E aí eu consegui retirar o carro e eu tomei por decisão trabalhar o mínimo possível para me dedicar quase que 100% ao ministério da Palavra de Deus. Então, a gente estava bem limitado financeiramente, bastante necessidades materiais, né? E eu marquei com os irmãos de estar domingo passado, ou retrasado lá com eles, né? E entrou um serviço de 4.000. Aí, no sábado, num dia antes de eu ter que ir, né? Na sexta de noite ou no sábado? Não lembro. Na sexta de noite entrou um serviço. Aí a mulher ia me fazer o Pix de 2.000, um serviço de 2 dias só. Domingo de noite, no máximo segunda eu estava de volta em casa, né? Seria em outro estado. E quando eu voltasse, eu receberia os outros 2.000, que eu cobro assim, né? Só que eu tinha marcado com os irmãos de estar lá. E aí, a desculpa que eu não tinha ido antes era o carro, agora eu tinha o carro, né? Então, eu rejeitei o serviço, né? Mesmo precisando bastante. Eu rejeitei o trabalho. E isso também, as meninas estavam com a gente, nossas filhas, né? Uma vai se batizar. Isso são coisas que vai sendo plantado como semente no aniversário da mais velha aqui na casa, né? Que tem uma mais velha ainda que não mora aqui com a gente, né? Ela, acho que foi no aniversário dela, na Páscoa, agora, não sei quando foi, ela disse, acho que foi, não, agora ela, sei, foi dia, ela disse, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Foi na Páscoa. Ela não tem celular, não tem tudo que a criançada moderna que é hoje, né? Ela não tem nada disso. E ela não falou para nós, ela estava pensando, e pensou alto, ela estava olhando para o horizonte, assim. Aí ela disse, hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque nós estávamos reunidos aqui sem, tipo, um pãozinho de ontem ali para comer, uma coisinha bem simples ali, mas para ela se viu na cabecinha dela, pensando longe, ela se viu no dia mais feliz da vida dela. Quantas crianças que tão frustrada, tão desanimada, vive pedindo para o pai, quanto mais o pai dá, mais infelizes elas ficam. Quanto mais o pai dá o que elas pedem, mais insatisfeita com a vida, com o mundo elas estão. E essa comunhão que a gente busca ter, eu e a Daiane, com o Senhor, é que gera esse resultado nas nossas filhas. E quem está muito próximo, né? Porque quem está mais longe não vai perceber, né? Então, a gente busca um trabalho supridor das necessidades extremamente básicas. Eu trabalho 3 dias no mês só, fixo, né? 3 tardes. A Daiane tem um horário bem reduzido ali e a gente não tem a pretensão de aumentar o nosso trabalho, mesmo que muitas vezes a gente se encontre em situações bem limitadas. Por quê? Porque o que a gente ganha do Senhor, claro que é o que a gente quer, né, irmão? Se a pessoa tem outros objetivos, é óbvio que o nosso exemplo é o pior do mundo, né? Mas para quem quer ganhar do Senhor, para quem quer ver o céu aberto e Jesus ali na frente dos seus olhos, aí é a redução dessa vida para o aumento da vida eterna, né? Quanto mais eu me envolver com esse mundo, menos eu vou conseguir ter tempo para o Senhor. Você olhar o atleta que ficou em primeiro lugar lá na corrida, ele abriu mão de estar nas festas, o pessoal, de estar no bar jogando sinuca, ele abriu mão de muita coisa para estar de 8 a 14 horas por dia treinando para ser o primeiro. Porque os que são o terceiro, quarto, quinto, 10º já treinam o dia todo, imagina o primeiro, né? Então, irmãos, o que você quer, irmãos? Você que está aí com a gente, você que abriu o aplicativo ali, está presencialmente aqui conosco, pergunte assim mesmo, o que realmente eu quero da minha vida? O que eu desejo, né? Você que
irá estar nos ouvindo aí pelos canais de YouTube, né? Qual é o desejo? Então, a comunhão com o Senhor, ela causa um preenchimento tão grande que se está milionário ou se está em condições de vida mais humilde, o prazer, ele acaba que sendo o mesmo. Nenhum estado material, ele infere, ele tem influência nos nossos prazeres, que são muito mais gostosos do que os prazeres que o mundo oferece. Mas esse prazer requer comunhão. E a comunhão, ela é uma tarefa nada fácil num mundo e numa carne que a gente vive, que é contra ou contrária à vontade do nosso Deus. Bom, eu quero dar uma continuada, então, nas Escrituras, né, sobre esse assunto. Estar reunido ao nome do Senhor é importante como igreja, né? Mas a maioria dos irmãos nem sabe o que é igreja, o que é estar reunido como igreja. Eles vão num ajuntamento onde o Senhor Jesus não está presente como autoridade. O Espírito de Deus, irmãos, ele sempre estará presente onde há um crente verdadeiro. O que é um crente verdadeiro? Aquele que foi salvo. Agora, se ele se comporta como crente verdadeiro, é diferente. Então, o Senhor Jesus, ele vai estar sempre acompanhando os seus crentes através do Espírito, mas nem sempre ele estará presente nas ações do crente. Então, quando o crente... O que o Senhor Jesus disse lá na cruz? Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Ali o Senhor Jesus perdeu a comunhão com o Pai, que era o que Jesus mais amava. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Então, quando nós estamos errados no nosso comportamento, o Pai não está presente. Perdendo a comunhão com o Pai, nós não sabemos o que estamos fazendo. Nós somos loucos, cegos. Estamos fazendo coisas no escuro, errando as mãos e os pés. E depois a gente volta atrás. Meu pai, por que eu fiz isso? Eu lembro de uma irmã que vendeu a casa e deu numa religião aí, porque a religião prometeu bênçãos, cura de câncer e tal. E ela acabou perdendo o filho de câncer, né? E ficou sem o filho, que ajudava ela, e ficou sem a casa. Porque o Senhor Jesus não estava com aquela promessa ali, que ela recebeu daqueles falsos líderes religiosos. Ficou sem a casa para morar, já de idade, com a aposentadoria tem que pagar aluguel, e ficou sem o filho, irmãos. Olha que triste, quando o Senhor não está presente nas nossas ações. Olha que triste, irmãos. Olha que coisa triste. Então, a preocupação de nós estarmos reunindo-nos como igreja, ela deve ser menor que a preocupação de estarmos em comunhão com o Senhor, porque aí ele vai fazer, ele é o cabeça, ele vai nos guiar. Bom, vamos ler as nossas Bíblias, a Escritura Sagrada em João 6, 25 e 26. João 6, 25 e 26. João, capítulo 6. O evangelista do amor, né? João 6 é o evangelista do amor. João 6, 26. Botei na tela aí já também. Tá bom. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vi sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaram. Trabalhai, agora o 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para toda a vida, ou para a vida eterna. Por que para toda a vida eu gosto dessa tradução? Porque quando nós nascemos de novo, amados irmãos que estão nos ouvindo aí, né? Nós passamos a fazer parte da vida de uma vida que não tem fim. A nossa vida nunca mais vai terminar. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para toda a vida, ou para a vida eterna, que é a mesma coisa. Porque a gente nasceu de novo ao receber Jesus como Salvador, a gente vai viver para sempre. A gente só vai trocar de casa, né? Eu faço uma analogia. Quando a gente veio para casa própria aqui, eu parei de investir na casa alugada. Quando eu não tinha pretensões de comprar uma casa, que, na verdade, eu nunca tive, eu fui meio que jogado aqui para dentro, é da ele que mais sofre, porque a gente está no fim do mundo, e quando o mundo termina,
tem uma pontinha para fora do final do mundo ainda. A gente está morando aqui, nesse lugar, né? Aí é daí que passa mais trabalho aí. Mas, irmãos, quando a gente soube que ia vir morar para cá, não por planejamento, por projetar essa vida, porque o Senhor nos encaminhou para isso, eu parei de investir na casa alugada. Eu dava uma pintada, eu investia na casa de aluguel. Aí eu comecei a investir aqui. A gente ia vir sem luz, sem água. Deus acabou permitindo que a gente colocasse luz e água, né? E a gente está aqui hoje. E você, irmão? Você investe nessa casa aqui, ó, academia, shake, suplemento, vitamina, roupa e trocar de carro. Para esse corpo aqui, que perece, porque nós podemos colocar aqui no versículo 7, trabalhar e não pelo carro, pelas roupas, pelos shake, pelos conhecimentos filosóficos, pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, ou para toda a vida. Qual é? Eu parei de investir na casa de aluguel, porque um dia eu estaria aqui. Quando eu saí da casa de aluguel, eu tinha um lugar mais confortável para morar aqui. Se eu tivesse investido só lá, eu vim morar aqui sem água, sem luz, no meio da lama. Eu ia vir morar aqui bem precariamente. E lá no céu, irmão, quando você trocar de corpo. Então, esse é o investimento, ó, trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. E que coisa mais preciosa, irmãos. Os medos, os anseios, as preocupações com o amanhã, isso só denota que falta nos receber mais da água viva. O Senhor, ele cuida, ele é o cabeça da igreja, ele nos coloca e ele nos tira. Quando prenderam o Senhor Jesus, ele disse, ninguém me toma a vida, eu a dou. Ninguém conseguiu prender ele. A polícia está procurando o bandido há 25 anos, não acha e não pega, ele gozando da vida boa lá. Gozando e tal, bem inteligente, escapa sempre da polícia, trocou até de rosto lá, ninguém mais reconhece ele, ninguém mais acha ele. Só que um dia ele aceitou Jesus, deu um peso na consciência, ele foi lá e se entregou. Ninguém tomou ele, ninguém conseguiu prender ele. Ele deu a vida. Ninguém prendeu Jesus, ninguém. Ele foi lá e entregou a vida dele. Não estou comparando o Senhor Jesus com um bandido, né? Pode ser algum, fiz só uma figura aqui, só um exemplo, né? A nossa vida é a mesma coisa, irmãos. Ninguém nos coloca em lugar bom ou ruim. Não é o temporal, agora deu um temporal aqui, né? Destruiu as saídas do morro. Nós moramos no morro, quando termina o morro tem mais uma pontinha. Nós moramos em cima dessa pontinha, né? E tem 4 saídas para cidades. 3 foram totalmente destruídas. É muita coincidência sobrar só uma, né? E a do nosso lado ainda. A do nosso lado. A dos outros lados foram tudo destruídas. A do nosso lado sobrou. Isso é muita coincidência, né? Mas nada acontece. O que Jó falou? Não foi o vento, não foi o dador, foi Deus que deu e Deus que ele tirou. Quando a gente veio para cá, a gente sabia que era, eu principalmente, a Dani também, né? Mas não sei o quanto isso foi no coração dela, que era a vontade do Senhor. Por quanto tempo a gente não sabe. E Deus me disse que ela ia trabalhar numa escola lá. Ela fez concurso lá. Só daí veio fez concurso. Só daí veio o resultado. Ela é professora. Veio o resultado do concurso, ela não passou no concurso. Ela passou, ela me corrigiu aqui, só não foi chamada. Aí, é assim a vida de muitos irmãos. Deus me falou que eu vou ganhar esse carro. Aí não ganha. Deus me falou que eu vou ser curado. Aí morre doente, igual a mulher vendeu a casa porque prometeram que o filho ia ser curado e não foi. Muitos irmãos é assim, que Deus mentiroso é esse, irmãos. Não é verdade. É o nosso subconsciente querendo acreditar. Tá, mas contigo aconteceu isso? Não aconteceu. Ela foi chamada lá para trabalhar. Não de professora, mas foi. Aí uma irmã, que é crente também, a gente convidou para vir almoçar aqui. Ela veio almoçar. No outro dia ela liga, tem uma vaga lá na escola, na mesma. Então andou em várias, né? Foi várias, né? Antes de trabalhar nessa, passou por várias, né? Fez teste em mais outros.
Ah, ela ainda fez teste em outros, mas ela foi parar justamente na mesma escola que eu disse que Deus falou que ela ia pegar emprego. Ah, mas é muita coincidência. Não, isso não está certo. Não está, não. Não tem como, não tem como. Você percebe, irmãos? Você percebe? Deus, ele vai nos guiando. A fé é a certeza, mas eu não posso desejar isso. A partir do momento que eu fico desejando, eu desejo que minha esposa trabalhe ali, ó. Eu corro o risco de ser enganado pelos meus próprios desejos. Tiago diz, pedi e recebeis. Mas vós pede e não recebe. Por quê? Porque vós pede para satisfazer os próprios desejos. Não era minha vontade que ela pegasse na escola. Minha vontade é que ela fique em casa, orando 24 horas por dia, tendo comunhão com Deus. Mas a gente tem que comer, a gente tem que dar bom testemunho, né? A gente tem que sobreviver. Então, a gente tem que trabalhar. O trabalho das nossas mãos vem o sustento. Em um horário bem reduzido. A carga horária é das 7 às 3, 3h30. E ela não consegue pegar às 7. Aí ela falou, 7 eu não consigo, por causa do ônibus. Ela vai de ônibus, mas é pertinho, dá 10 quilômetros, né? O ônibus pega aqui, perto, na frente de casa aqui, e deixa ela lá. Eu busco só. Ela disse que não ia poder por causa do ônibus, que era às 8. Deixaram ela trabalhar chegando uma hora atrasada e ainda não desconta essa hora. Nossa, não, aí é coincidente demais. É o universo conspirando. É o Senhor, irmãos, ele cuida, ele dá o cuidado que ele quer. Agora, podia largar nós na cadeia e nós morrer enforcados, porque nós aceitemos Jesus. Isso também é um cuidado de Deus. Nós não podemos ter o engano que o cuidado de Deus é a comida que perece. É esse corpo físico aqui, ó. Nós não podemos cair nesse engano. O irmão Amaral sabe, eu conto um exemplo, né, de quando eu pensava muito nesse corpo aqui, né? Eu não entendi, ainda eu era novo na fé, mas Deus já falava comigo, né? Já tinha comunhão com ele. E aí tinha uma irmã paralítica que ajudava muitos irmãos, né, e tal. E eu orava e perguntava a Deus, eu não entendo, o senhor usa ela ajuda as pessoas. Imagina se ela não fosse paralítica, por que o senhor mantém ela paralítica? Por que o senhor não cura ela? No mesmo dia, na mesma semana, o irmão dela, que era traficante, usuário de droga e tal, o senhor salvou ele, né? Numas campanhas evangelísticas que eu fiz naquela cidade de Cachoeirinha. E aí, conversando com o irmão, comentei isso. Eu falei com o senhor sobre a sua irmã e tal. Irmão, tu nem sabe, deu o quê? Ela é amante de um homem casado. Mas como se ela é paralítica? Não, mas as vontades continuam a mesma. E ali Deus me disse, por isso. Foi 2 exemplos que Deus me deu o suficiente. 2 exemplos. Então a gente não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual para Deus limitar a pessoa. Porque imagina se tivesse o corpo funcionando todo, o que não faria, né? Então a gente não sabe. Mesma coisa foi uma revelação que me deu, e alguns irmãos diziam, não, se fosse verdade, Deus tinha me revelado antes. Aí quando Deus revelou, empurraram a Bíblia e disseram, acredito, mas não quero seguir isso. Então por isso que Deus não revelou antes, porque a pessoa não ia aceitar. Então, o que diz o texto aí? No versículo 7, trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que criais naquele que por ele foi enviado. Irmãos, parem com esse negócio de eu quero fazer a obra de Deus. Não existe obra de Deus, irmãos. Davi, ele foi lá, mandou matar o rei. Deus mandou uma ordem para Samuel. Vai lá, manda matar o rei, todo mundo, os animais. Quando Davi chegou lá, Saul, perdão. Quando o rei Saul chegou lá, o rei Saul pensou, não, mas se eu deixar o rei vivo, eu posso fazer pergunta, questionar, e vai ser melhor para fazer a obra de Deus depois, já vou saber sobre os outros reinos. Esses animais eu não vou matar para sacrificar para Deus outro dia. E Samuel chegou lá e perguntou, o que fizeste? Não, eu guardei esses animais para sacrificar para Deus, para fazer um sacrifício para Deus. Deus não quer sacrifício, respondeu Samuel. Deus quer que lhe obedeçam. Melhor é obedecer do que sacrificar. Então, muitos irmãos, eu vou dar o dízimo para fazer a obra de Deus. Eu vou fazer isso para fazer a obra de Deus. Quem disse que Deus te pediu isso? Fazer a obra de Deus é crer no Senhor Jesus. Isso é fazer a obra de Deus. E ele, como cabeça da igreja, vai nos orientar. Se ele orientar você a ficar dormindo a manhã toda, durma, descansa. Ele sabe como está o seu corpo.
o que seu corpo precisa. Não adianta você querer ir lá fazer a obra de Deus e parar no hospital e morrer doente, ou ficar inválido, dando dificuldade, as pessoas não conseguindo cuidar de você. Então, em vez de você ajudar, você precisou ser ajudado. Fazer a obra de Deus é crer no Senhor Jesus. Isso é fazer a obra de Deus. Aí a gente crê, primeiramente, para a salvação. João 3:3. Importa-vos nascer de novo. João 10. Ele é o bom pastor que veio dar a vida pelas ovelhas. Então, primeiro, importa-nos crer para a salvação. Deus, eu reconheci meus pecados, sou pecador, estou perdido e ferrado, mas aceito o teu sacrifício para substituir, para pagar os meus pecados. Pronto. Você creu, você é salvo. Depois é crer para a obediência, para ter comunhão, para ouvir Deus te falar, não vai trabalhar hoje. Meu, isso é coisa da minha cabeça, não vou trabalhar, vou para a rua. Aí você obedece, você aprendeu a ouvir a voz de Deus, você já sabe que é o Espírito de Deus falando com você, aí você não vai. Aí estoura uma máquina do lado onde você trabalhava lá. E aí, nossa, oh Deus, obrigado. Ia estar eu tudo despedaçado lá no hospital, ou morto. Então, nós precisamos reatar a comunhão. A religião fala em religar, né? Vamos usar esse termo aqui, então. Religar a nossa comunhão a tal ponto de que ele é o nosso cabeça e nos orienta ao que fazer. E para isso, devemos trabalhar por uma comida que não perece. Buscar a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Assim, ele nos guiará rumo aos seus anseios, aos seus desejos, satisfazendo os anseios do nosso coração, que são muitos, com a presença dele, e não com a troca de um carro, e não com a troca de um marido, de uma esposa, ou se a pessoa está só a aquisição de um marido, de uma esposa, essas coisas são secundárias, Diminui-se a pressão sobre isso. Eu estava no carro com 2 colegas indo prestar um serviço, exemplos práticos pode ajudar, né? Tá, mas como é isso? Como é isso, né? E aí, eles falando em mulher, os dois, né? Em relação sexual e tal, mulheres. E aí eu quieto lá ouvindo, não fala nada, tal, dei minha explicação deles, mas não tem como o homem aguentar ficar sem mulher. Eu quase fiquei sem uma resposta para dar, né? E não quis dar a resposta de mim mesmo. Aí o Espírito me deu a resposta, e foi tão de Deus que eles concordaram, assim, foi um clima, e só ficar me perguntando de Deus, né? Eu fiquei quieto, porque realmente eu pensei, né? Os desejos do homem muito forte, né? Aí Deus falou comunhão. Deus só me disse isso, comunhão. Aí eu falei para ele, realmente, as vontades do homem, elas são fortes, mas a comunhão diminui. Quanto mais comunhão nós temos com o Senhor, menos são as vontades. Se o homem tem mulher, e a mulher tem um marido, as vontades vão se limitar ao desejo do casal e os prazeres que o casal vão ter. Se não tem, se é solteiro, solteira, sozinho, né? As vontades vão se limitar a não ter vontade. A vontade diminui. Ela vem, como a Daiane usa o exemplo, como uma onda. Num dado momento, despertou uma vontade, passou uma onda de vontade. Mas se o irmão ignorou aquela onda, já não tem mais a vontade. Não é ser jogado num mar de vontade. Agora, o homem sem comunhão com Deus, ele não passa uma onda de vontade por ele. Ele está no meio do mar da vontade. Ele é levado pelo mar a satisfazer os seus desejos. Ele não tem base firme, ele não tem solidez. Então, quando eu fiquei só, por muitos anos, né, eu nunca toquei em mulher, fiquei sempre sem mulher. E a vontade era muito pouca. E quando vinha a vontade, eu tinha uma comunhão ali, orava e tal, vinha e passava, por causa da comunhão. Agora, sem comunhão, o homem ele não consegue resistir aos seus apelos, seja por dinheiro, relações íntimas, seja qual for as suas predisposições, ele não consegue resistir. Então, é a comunhão que vai dar esse saciamento. Estou satisfeito. Você acabou de comer a melhor comida que tem, daqui a pouco vem alguém e lhe oferece uma comida muito boa, mas você comeu tanto que, não, obrigado, vou deixar passar. É a comida que você mais gosta, mas você deixa passar, porque você está saciado. Então, trabalhar por essa comida, né? A comida que não perece, que é a comunhão, irmãos.
como ter comunhão com o Pai, né? E como é feita essa comunhão? No ardor da prova, irmão. A comunhão, ela é feita no ardor da prova. O ardor da prova, ela olha a vida de Jó, a vida dos apóstolos. O apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 6, se não me engano, todo aquele que quer viver com o Senhor Jesus Cristo, justamente, humildemente, sofrerá perseguições, tribulações. Então, o que nos une a Deus é o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus, né? E essa união vai nos levar, essa paternidade que se gerou, vai nos levar às provas. Então, se você é salvo, se você creu no Senhor Jesus, você não perde essa salvação, você não perde. Mas eu fiz uma coisa errada ontem, eu menti e tal. Você continuou salvo. Você continua salvo aí. O irmão pode abrir na tela, acho que é Lucas 15, a parábola do filho pródigo aí. Um minutinho. Nós vamos dar uma meditada nessa palavra sobre salvação. Lucas 15? Acho que não lembro. Tem a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho perdido. Lucas 15, 11. Tá, o irmão abriu daí. Deixa eu achar o aplicativo aqui. Onde está aqui daí? Compartilhei na tela. Da reunião? Da outra. Compartilhei na tela aí. Tá, vamos lá então. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Irmão, há muito a se falar sobre essa parábola, e muitos explicam de diversas formas, né? O perdido é aquele que é resgatado, é salvo. Mas a maioria das explicações, elas estão erradas. Elas são coniventes com as emoções do homem e não com o coração do pai. Vamos lá, então. O Senhor Jesus, ele continuou e disse: um homem tinha 2 filhos. Nós temos um ponto aqui, nessa afirmação. Um homem tinha 2 filhos. Ponto. Né? A filiação, ela é irrefutável. A partir do momento que você reconheceu-se pecador perdido, condenado, merecedor da condenação, porque você é pecador, você merece a condenação. Diferente de Adão, você não diz foi a mulher, foi a religião que me enganou, você diz fui eu, Deus. Fui eu. Que fizesse, Adão? Fui eu, pronto, acabou. Estou condenado, mereço a sentença, pode mandar. Você reconhece e ele te oferece uma expiação, um perdão de pecados, que é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Você aceita esse perdão, você passa a ser filho de Deus. Ponto. Tem um ponto ali, ó. Um homem tinha 2 filhos. Ponto. Você é filho de Deus. Agora, esses filhos de Deus, eles se dividem em comportamentos diferentes. Nem todos, ou melhor, a minoria desses filhos estão em comunhão com Deus. Em comunhão com o Senhor Jesus. Fazendo a vontade do Pai. A cada 100 mil filhos, 2. Por isso que o Senhor Jesus diz em Mateus 18, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome. O Senhor tem milhares de filhos espalhados pela terra, além dos que já partiram com ele. Mas é poucos os que estão na sua vontade. A maioria dos filhos quer herança. O que o Senhor Jesus disse lá em Lucas, que nós lemos, ou João, não lembro, nós acabamos de ler. Vós vieste a mim porque comeram e se fartaram. Não por causa de mim. O filho do pai aí, ó. Pai, quero a minha parte da herança. Não é o pai que tem importância aqui, é a herança. Mas ele era filho, ele tinha direito. Não em vida. O pai não precisava dar. Só que, irmãos, agora eu vou entrar numa doutrina um pouco mais difícil, creio que uns 20 minutos apenas. Não quero me estender. E aí eu vou passar para algum irmão que quiser fazer alguma pergunta, acrescentar alguma coisa, né? Mas eu vou entrar numa doutrina um pouco mais difícil, que é a divisão entre salvação e comunhão. Deus, ele vai tratar com cada filho dele que se desvia da comunhão sempre fora do corpo. Sempre fora. Então, o filho, para o pai tratar, o filho estava errado aqui, o filho estava vindo numa sequência de erros. Mas para o pai tratar, ele teve que sair fora da casa. Isso aqui é um tipo de Deus tratando conosco.
Deus ele vai tratar com os filhos que estão errados, com as intenções, motivações erradas, fora da casa. E lá Deus vai tratar. Em Hebreus capítulo 12 diz: o pai disciplina o filho que ama. Se vós estáis sem açoites, é porque vocês não sois filhos, sois bastardos. Então veja bem, o pai disciplina o filho que ama. Aí você olha assim, mas o fulano lá faz tudo errado, trai a mulher, mente, engana, e cada vez melhora a vida dele lá. Não é filho. Não é filho de Deus. Ele já tem o juízo eterno. Se ele morrer agora, ele vai para o inferno. Mas ele aceitou Jesus. Não aceitou. Se ele tivesse aceitado, ele estaria sendo corrigido pelo pai. Ou o pai está tardando essa correção mais para frente, vai corrigi-lo, está preparando a correção dele. Mas todo filho é disciplinado pelo pai. E essa disciplina vem fora da casa. Então, nós vamos dar uma pausinha aqui em Lucas. Está aberto em Lucas? Sim. É Lucas? Lucas 15. Tá, nós vamos dar uma parada em Lucas 11 aqui. Um homem tinha 2 filhos e depois nós vamos voltar. Então, nós somos filhos do pai. Quando nós nascemos de novo, ninguém nos tira essa filiação. Agora nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 5. Espera aí. Depois nós voltemos aí. 1 Coríntios. Eu citei Hebreus 12 para os irmãos, né? A Bíblia ela tem que ser uma concordância de mensagens para trazer uma doutrina. Uma doutrina não pode ser isolada, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não posso pegar esse versículo para isolar uma doutrina e querer dizer que eu vou ficar rico, milionário, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, riqueza. Quando o salmista Davi falou esse salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele estava passando pelo vale da sombra da morte. No mesmo salmo ele vai dizer isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele estava sendo perseguido pelo próprio filho, que dormiu com as mulheres dele, e ele estava morando na rua, o filho tomou o palácio dele por consequência do erro. Que erro? Davi dormiu com a mulher de Urias e mandou matar Urias. Ele era, vamos abrir aspas aqui, filho de Deus. Ele não era filho de Deus, mas era um escolhido. E aí, Davi, quando dormiu com a mulher de Urias e mandou matar Urias, Deus perdoou ele por adultério e por homicídio. Deus perdoou, mas não livrou das consequências. Não livrou, irmãos. Deus trouxe o castigo. Deus falou para Davi, por causa disso a violência nunca mais sairá da sua casa. Você vai continuar sendo rei, você vai continuar salvo. Ele continuou rei, ele continuou salvo por Deus, continuou sendo amado por Deus, mas teve a consequência. E quando que Davi pecou? Dormindo com a mulher, quando ele não estava lutando, quando ele não estava em comunhão com Deus. Deus tornou ele rei para ele sempre ir para a guerra. Um dia ele não foi para a guerra, mandou os soldados irem. Ele ficou em casa dormindo, acordou mais tarde, fortaleceu a carne dele, fortaleceu a carne. Espírito mais fraco, a carne mais forte, os nossos 3 eu, que nós vamos falar num outro dia. Ele olhou a mulher tomando banho, a mulher de Urias estava tomando banho, ele viu ela tomando banho e a desejou. Eu passei por uma situação igual a essa. Eu estava num ginásio de esporte lá no Uruguai, num evento, e entrei no banheiro, estava a mulher tomando banho. Mesma situação. E o Senhor, ele me guardou ali. Ele me guardou. Me virei, fugi da tentação. Mas tem irmãos novos, né? Ali. A minha caçula aqui, de 7 anos, que história é essa que eu não estou sabendo, mas não tem que estar sabendo, né? Eu não sabia, mas eu Sim. sabia. E aí, eu já estava dias fora de casa, né? Os irmãos entendem o que isso quer dizer, né? Os irmãos adultos, que tem criança na sala aqui, né? E aí, você está dias sem se alimentar, vem o quê? Vem a fome, né? Os irmãos adultos entendem, né? E eu me deparei, ela começou a me perseguir, ela fez propositalmente aquilo, né? Claro que de modo velado, para ninguém saber lá que era proposital. Depois passou por mim, deu um sorriso e tal, e os colegas me cutucaram lá, daí eu mostrei o dedo, mas a gente não usa aliança, né? Mas eu mostrei o dedo assim, que eles sabem que eu sou casado, né?
E Deus me livrou da tentação pela comunhão, por estar em guerra. Se eu estava relaxado, alimentando a carne, com certeza eu teria sucumbido à tentação. Foi o que Davi fez, ele não foi para a guerra, sucumbiu e acabou pecando. E um pecado gera o outro, né? Esses dias o irmão Amaral me perguntou, Alex, como é que pode um irmão ele ter matado? Ele era conhecedor da palavra, ele não deve ter sido salvo. Eu, provavelmente foi, irmãos. Provavelmente foi. E é salvo, não perde a salvação. Mas um pecado vai chamando o outro. É um abismo, vira uma cadeia de algemas e cada vez você está mais algemado. Então, por isso o senhor fala, orar e vigiar, a gente deve estar vigiando, né? Bom, então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 5, né? Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Entre quem? Irmãos. São salvos aqui. A carta é para a igreja. Não é para o mundo, para os gentios. Que não corre nem entre os do mundo, ou pagãos, né? Ó, veja só. Porque por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os do mundo. Ou seja, vocês, filhos de Deus, vocês não perdem a salvação, vocês são salvos para sempre. O pecado que vocês estão cometendo não tira a salvação de vocês, mas nem entre os que não têm salvação, nem entre os perdidos, eles são capazes de cometer coisas tão horríveis que vocês estão cometendo. A ponto, continuando o versículo, a ponto de um de vocês possuir a mulher do próprio pai. Houve um tempo que eu achei que era mãe, hoje eu já entendo que é madrasta, né? Mas houve um tempo que eu achava que era mãe. Mas hoje eu entendo que é a madrasta. Não há uma afirmação nas escrituras aqui. O foco do apóstolo Paulo não é direcionar os pais, mas a este homem que está cometendo este ato, né? E vocês estão aí normais. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza, expulsar da comunhão aquele que fez isso? Veja bem, irmãos, doutrina do Senhor aqui. Deus vai corrigir o filho dele fora da comunhão. Deus não surra a igreja toda por causa de um. A não ser que a igreja também faça parte desse pecado. Como? Mantendo a comunhão, que é o que eles estavam fazendo. Eles nem estavam tristes. Ah, é o irmão ali, não julgueis. A Bíblia diz, não julgueis, não julgueis, não julgueis, não julgueis, não julgueis. Mas Paulo, pelo Espírito de Deus, ele está dando aqui uma sentença. É Deus que está dando sentença. Não é Pedro, não é Paulo, não é Moisés, não é quem escreveu com a mão ali. Quem escreveu as escrituras foi o próprio Deus, usando a mão dos profetas e dos apóstolos para nos ensinar. Então, Deus vai tratar, vai corrigir fora da comunhão. E vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que faz isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E no caso aqui, por carta, Paulo mandou carta, mas ele podia estar online, se fosse nos dias de hoje. Ele ia fazer uma videochamada, que é tão válida quanto estar presente, porque em carta aqui foi válida, né? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Se eu tivesse aí com vocês, eu não ia aceitar isso, não. Como é que vocês aceitam? Como é que vocês estão tão orgulhosos, tão cheios de si? Por quê, irmãos? Por causa da forma como a igreja de Corinto foi salva. No meio da riqueza, do ter tudo, da vida profana. Então, eles estavam muito descansados na carne, né? E sem as dificuldades da vida, é mais difícil. Se o terreno é fértil para a carne florescer, é mais difícil de nós sermos obedientes a Deus. Se você pegar assembleias, que eu tive a oportunidade de conhecer irmãos, né, de assembleias na África, alguns países da África, irmãos, lá os irmãos são 100% obedientes a Deus, porque eles vivem hoje sabendo que eles podem morrer amanhã. Eles estão sendo perseguidos por serem cristãos, passando fome, sede e frio. Então, se alguém chegar hoje lá e botar uma arma na cabeça, eles vão dizer assim, atira logo, atira logo. Eles estão por morrer amanhã. Então, lá eles são muito obedientes a Deus, porque a carne está privada de tudo lá. Lá eles passam fome, sede, frio,
estão doentes, eles só querem ir para o céu logo. Quando nós vivemos em países onde a carne tem tudo que ela quer, eu estou meio com dor de cabeça, para que orar se eu posso tomar um analgésico? Estou meio ansioso hoje, para que dobrar o meu joelho até ele me dar paz se eu posso pedir uma pizza? Para aplacar, você ligar a Netflix, ficar sabadando na Netflix, ou domingando na Netflix? Para que orar? Então, em países onde a carne tem acesso a tudo, é muito mais difícil perceber o pecado. As pessoas fazem coisas que é errado, como elas não sentem que aquilo ali é errado. Elas não têm esse sentimento, porque o terreno é fértil. Olha Adão como viveu, terreno fértil, tinha de tudo. Pecaram. Senhor Jesus, deserto, sofrimento, perseguição, glorificou a Deus. Está muito claro entender. Basta nós querermos, né? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. Já condenei aquele que faz isso, como se eu estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos ao nome do Senhor Jesus, aí é a igreja reunida, né? Estando eu com vocês em espírito, ou estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguei esse homem a Satanás. Quando a igreja se reunir, é para ela saber que aquele homem foi entregue a Satanás. Não é mais para ela, meu irmãozinho, não julguei, vem cá, come aí. O que tu quer, irmão? Quer mais uma? A madrasta não está sendo suficiente? Quer mais uma? Quantas tu quer, irmão? Não, irmãos, o que é isso, irmão? Não hipótese alguma. Cadê o amor e o temor do Senhor? Cadê a comunhão? Então, eu quero que saiba que esse homem eu entreguei a Satanás. Para que o corpo seja destruído. Para que ele entregou a Satanás? Para o corpo, a carne de pecado, que não está em comunhão com Deus, que está em pecado, seja destruída. E o seu espírito seja salvo do Senhor. O espírito não perde a salvação. A carne, ela é destruída, ela recebe a sentença. Ananias e Safiras, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Eles pecaram contra o Espírito de Deus, morreram na hora, fisicamente, para não dar vergonha, para não envergonhar o nome de Deus. Mas estavam salvos, eram filhos de Deus, que nós vamos voltar lá para Lucas depois, né? O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Esse homem era um pouco de fermento no meio da igreja, contaminando. O cara tá ali dormindo com a madrasta, fazendo tudo errado, e tá tudo bem com ele. Aí os irmãos que estão se santificando em comunhão com Deus desanimam. Eu aqui me sacrificando, fazer as coisas certas, e as coisas não dão certo para mim, o irmão ali, eles desanimam. Um pouco de fermento contamina tudo, prejudica tudo. Livrem-se do fermento. Olha só o que Deus está dizendo. É Deus, é o nosso Pai dizendo. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento. Olha só. Tirem do meio aí. Como realmente são. Veja bem. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento. Como realmente são. Irmão, nós já somos massa nova. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos massa nova. Agora, como nós andamos, nem sempre condiz com quem nós somos. Isso vai ficando mais claro, conforme eu vou aqui revelando a nossa posição no céu e a nossa condição na terra. O mundo não está aqui no céu. Está condenado ao inferno. Se Jesus voltar hoje, eles não têm o nome no livro da vida. Vão para o inferno. A igreja está aqui no céu. Salva. Mas nem sempre ela anda nesse caráter. Os seus nomes estão aqui. Quando ela trocar de corpo, ela sobe para cá. Mas muitas vezes aqui ela anda tipificando como se fosse do mundo. Nós já somos aqui. Livrem-se do fermento velho para que seja uma massa nova. Como realmente são. Ou seja, vocês já são massa nova. Vocês já têm a vida eterna. Vocês já têm a natureza de Cristo. Vocês já comeram o pão da vida. Ninguém pode tirar isso de vocês. Vocês não perdem a salvação. Mas vocês estão vivendo como se fosse a massa velha, como se você fosse do mundo ainda. Como é fácil de entender quando o Espírito vai nos clareando a mente. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa
não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais do mundo. Veja, você trabalha lá no seu emprego lá, e tem um homem que ele trai a mulher, você pode continuar trabalhando lá e tendo comunhão com ele. Mas aquele que se diz irmão, ó, irmão, tu tá aí nessa prática, tá errado. Lá em Mateus capítulo 16 ou 18, o Senhor Jesus vai dizer, se o irmão pecar contra ti, é capítulo 16, se eu não me engano, fala para ele. É o que Paulo está fazendo aqui. Paulo está praticando o que o Senhor Jesus disse. Paulo está sendo membro do cabeça. O Senhor Jesus manda, Paulo está obedecendo. Se tu falou para o irmão e não adiantou, chama 2 testemunhas. Ó, irmão, não está certo, não é de acordo com a palavra de Deus. Mas não pode estar fazendo isso. A gente tem que fazer de tudo para salvar o irmão. Na carne, porque no espírito ele já está salvo. Se ele foi salvo, né? Isso é outra questão também. Não adiantou, conte para a igreja. Contou para a igreja, não adiantou? Tire-o do vosso meio e considere como se ele fosse um gentil pecador. Ele não é, mas considere. Porque a partir do momento já nem sabe mais se ele foi salvo ou não. Deus sabe. E ele também sabe. Se a consciência dele atormenta ele, é porque ele foi salvo. Continuamos aqui. Aonde eu parei, irmão? Vamos para marcar em azul aí. É aí onde está marcado? Já por carta, que vos não deve associar-se com as pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais do mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim o fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Ó. Não tem como a gente não se associar com o mundo. A gente vai se associar. A gente vai comprar no mercado, a gente vai vender, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer faculdade, a gente vai ter que conversar com o mundo. E com o mundo a gente conversa como o mundo, porque eles são do mundo. Mas com irmãos, não. Com irmãos não pode. Os irmãos têm que ser diferentes. Mas agora estou escrevendo que não associem-se com aquele que, dizendo irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão, com tais pessoas vocês não devem nem comer. Aí você tem um patrão que é alcoólatra, seu patrão, lá na empresa que você trabalha. Só um exemplo, irmão, só para ficar claro aqui. Aí o patrão, ele é alcoólatra. E ele convida para um almoço. Posso almoçar? Posso. Claro que posso. Porque eu vou ser luz para ele lá. Para ele aceitar Jesus e fazer parte da família eterna. Então, eu vou lá e vou ter comunhão com ele. Vou almoçar lá com ele. Mas com aquele que se diz irmão e vive nessas práticas, eu não posso ter a comunhão de igreja com ele. Lembrando, irmão, só fazendo um adendo aqui, né? Lembrando que se nós fizemos o que Jesus mandou, você sabendo que o irmão está na prática, você foi lá, chamou ele, conversou com ele, tem esse porém também. Ah, ele não aceitou. Chama mais uma testemunha que ama ele também no Senhor e entende que o comportamento dele, que a prática dele está fora. Se ele também não conta para a igreja. Se ele não aceitou, aí sim a gente completamente corta a comunhão, senão também a gente pula também, né, irmão? Um processo que o Senhor, no qual nos exortou, né? O Senhor nos chamou. Temos que ter esse amor também para com o irmão também dentro do corpo. Esse corte é para o bem do irmão. Porque o Senhor vai tratá-lo lá fora. Caso ele não for salvo, Deus sabendo que na grande casa muitos iam supostamente aceitar o Senhor Jesus, mas não é de fato, não aceitaram de fato, foram ele para comer e se saciar, foram lá buscar prosperidade, não aceitaram de fato. Nós não temos como saber quem é salvo e quem não é, só o irmão e Deus sabe. Então, nós cortamos a comunhão para Deus tratar. Se esse irmão for realmente irmão, Deus vai tratá-lo lá fora. Deus vai discipliná-lo, Deus vai castigá-lo, ele vai se arrepender, vai ver que o melhor lugar é estar com irmãos verdadeiros e vai querer voltar. E isso está lá relatado em Coríntios capítulo 2. Esse irmão se arrependeu dos pecados dele. Esse irmão aí, ó. E ele voltou para a comunhão com o Senhor. Ele foi lá, pediu para os irmãos receberam ele de volta alegre, feliz. Ele viu que o mundo não tem nada para oferecer. Tu quer viver como o mundo? Então viva. Experimente o que o mundo tem para te oferecer. Ele viu que realmente, como Pedro disse, olha,
Para onde iremos? Só tu tem a palavra da vida eterna. 12, nós paremos? Pois como haveriam de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulse esse perverso do meio de vós. Não tem, irmãos, esse love hollywoodiano, né? Não julgueis, amorzinho, não existe isso. Olha o que a Bíblia está chamando de perverso, e nós somos perversos. O que Paulo diz, eu fui o mais perverso dos homens. Nós somos perversos, irmãos. Nós só conseguimos conter a nossa perversidade por amor ao Senhor, porque senão, acho que eu não faria 1000 coisas estando fora de casa, como esse evento que eu falei, que eu me deparei com essa mulher lá no Uruguai, eu faria 1000 coisas erradas, porque nós nascemos perversos. E a gente estando num terreno onde a carne tem mais chances de manifestar a perversidade, eu não posso levar esse terreno para dentro da igreja. A igreja deve representar Jesus. Aonde um homem dormindo com a madrasta representa Jesus? Em lugar nenhum, irmão. Só na falsa igreja. Então o irmão sai para fora e Deus vai tratar com ele. Se ele não aceitou Jesus de verdade, se ele só foi se reunir com os irmãos por interesses próprios, não por arrependimento dos seus pecados, aí vai dar tudo certo para ele lá fora. Ele vai ser feliz e quando Jesus voltar, ele vai para o inferno. Mas se ele aceitou Jesus de verdade, Deus vai começar a tratar. E aí a gente volta para Lucas capítulo 15 ou 16, né? Onde a gente estava. Então, aí. E Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. Então, nós somos filhos de Deus. Isso não pode ser mudado se a gente se viu como perverso, pecador, incapaz de parar de pecar por conta própria, e aceitou a salvação do Senhor Jesus. E aceita a vara da disciplina do amor dele para ir nos moldando a sermos cada vez melhor nele. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um cidadão daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Veja, irmãos, há muitas explicações. Esse homem seria judeu, e um judeu jamais poderia fazer esse tipo de trabalho com porcos. Olha a vergonha que ele teve que passar e tal. Eu vou deixar essas explicações de lado, lembrando que o que não é carta para a igreja, muitas das vezes nós temos que pegar só o princípio. Como no caso onde Abraão, Velho Testamento, ele é chamado por Deus para entregar o seu filho Isaque em holocausto, isso eu não posso aplicar, eu não posso pegar minha filha aqui agora, botar em cima da mesa aqui, pegar uma faca e oferecer ela em sacrifício para Deus. Isso foi um chamado no Velho Testamento para Abraão, não é para mim, né? Então, a maioria, muitas das coisas do Evangelho, quase tudo no Velho Testamento, eram de caráter judaico, para eles praticar. Mas os princípios nós temos que praticar. Qual é o princípio ali de Abraão? A fé. Abraão creu no Senhor e obedeceu. E o Senhor livrou o filho dele de passar por isso. Então, nós temos que ter essa mesma fé no Senhor. Então, aqui, tirando os princípios aqui judaizantes desse texto, nós somos filhos de Deus. Vamos pegar o princípio aqui. Nós somos filhos, somos salvos, mas estamos em pecado, dormindo com a madrasta, como é o caso daquele homem, mentindo, enganando. Estamos em pecado, mas somos filhos de Deus verdadeiramente. Nós não fomos a Deus por comida. Nós fomos porque nos reconhecemos pecadores e desejamos saciar a nossa alma, aceitamos Jesus como Salvador. Mas a carne não morreu. A carne está ali ainda. E a carne estando ali ainda, ela começa a achar meios de burlar a nossa nova natureza. E voltar a florescer. E voltar a ter vida. E voltar a pecar. E às vezes ela consegue. E ela conseguindo, ela não mata
o nosso nascimento, nós continuamos filhos. Mas aí nós vamos começar a seguir a nossa cabeça, seguir a Deus do nosso jeito, e vamos começar a ver uma vida de pecado. Deus vai nos disciplinar. Como diz Hebreus 12, ele disciplina o filho que ama, e ele tira para fora. Por que o pai deu a herança em vida? A herança se dá após a morte. Por que o pai deu em vida? Para disciplinar o filho. Foi o meio didático que ele escolheu de disciplinar o filho. Quando os empregados do meu pai, aí caindo ele em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Então, irmãos, quando o irmão está em pecado, se nós alimentarmos ele, como é o caso desse irmão lá em 1 Coríntios, ou a nós mesmos, né? Nós somos alimentados pelos outros, nós não vamos largar o pecado. Ele caiu em si quando, irmãos? Quando os irmãos estavam lá, não julguei, tá com fome? Senta aqui na cadeira, aqui, ó. Traz uma picanha gorda aqui, ó, pro irmão. Senta aqui, irmão. Tá dormindo com a madrasta, coisa boa, né? Mas já come essa picanha aqui também, já... Não foi nesse momento que ele caiu em si. Ele caiu em si quando ele não teve que comer. Então, veio uma doença. 1 Coríntios, capítulo de número 11, diz: por que existe muitos entre vós, Coríntios, ó, a igreja que nós lemos antes, fracos e doentes, e muitos até morrem por tomar a ceia indignamente. Então, o irmão está dormindo com a madrasta e vai lá cear, tomar a ceia. E a ceia é um simbolismo do Senhor Jesus tendo a carne esmurrada, apanhando, sofrendo, morrendo para pagar os nossos pecados. E aí nós vamos comer desse pão, que é o corpo dele, de qualquer jeito, como, o que o senhor fez não vale nada, eu vou continuar dormindo com a madrasta, fazendo isso, aquilo outro, já estou salvo mesmo. Não, meu irmão, não é assim. Deus vai disciplinar, porque o Senhor Deus vela pelo que o Senhor Jesus fez por nós. O Senhor não deixa a gente tratar esse sacrifício levianamente. Ele vai velar por esse sacrifício feito por nós. E esse velar gera disciplina, gera castigo. Por isso que fala em 1 Coríntios capítulo 11. Muitos de vós dormem, quer dizer que morreram, né? Estão fracos e doentes por comer a ceia indignamente. Então, por que está acontecendo isso comigo? Pode ser uma disciplina do Senhor, Deus está me disciplinando. Pode ser que não, pode ser que para usar isso aí para abençoar. Paulo foi preso não por disciplina, mas para salvar o carcereiro, né? Mas a gente sabe, lá na consciência, o Espírito Santo fala o porquê que as coisas estão acontecendo. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Ele direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Irmão, aqui está o auge do arrependimento. Ele não se considerou mais filho. Ele deixou de ser? Não, não deixou de ser. Mas quantos irmãos acham que perderam a salvação? Por que eles pensam isso? Porque estão em pecado. Eles acham que não merecem mais a salvação. Mas quando que a salvação foi merecida? Nunca a salvação foi merecida. Salvação não é merecida. Salvação é por fé. Qual é a obra de Deus? Crer no Senhor Jesus. Nós não lemos lá em Lucas antes? Essa é a salvação. Só que o irmão se envolveu tanto em pecado que ele já não acredita mais. Então, ele já não acreditava mais que podia ser filho do pai dele. Então, vou pedir para o meu pai me tratar como um dos seus empregados. Esse é o arrependimento verdadeiro, tanto para o mundo lá fora, que se reconhece pecador e Deus o salva, ele passa a ser filho, como para um filho que volta a pecar, volta a praticar o pecado. Esse é o arrependimento. Esse é o resultado da disciplina. Se não houvesse disciplina, esse filho não iria... Se o pai corresse lá, meu filho está passando fome, eu vou lá levar mais dinheiro para ele. O pai nunca foi atrás do filho, irmão. Nunca o pai saiu para procurar o filho. Jamais. O pai deixa fora. Enquanto dura a disciplina que ele está aplicando, o filho está fora. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou, beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu. O filho precisou reconhecer o seu pecado. O pai não aceitou ele de volta do mesmo jeito. Ele teve que reconhecer que era pecador. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Eu me vejo assim. Eu me vejo. Quanto mais comunhão, e não é por ter pecado, é por estar em comunhão.
Eu me vejo e sei o quão filho eu sou de Deus, o quanto ele me ama. Pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai depressa disse aos servos: trago a melhor roupa e avisto nele. Coloque um anel em seu dedo e calce os seus pés. Trago um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar. Pois este era o meu filho que estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Veja, o pai não disse, não, a partir de agora, tu é um servo, até tu provar que é filho. Não. O pai o recebeu de volta com a confissão do arrependimento. E Tiago fala, o apóstolo Tiago, confessa os nossos pecados uns aos outros, né? Então, a confissão do filho foi a porta de entrada. Lá em Coríntio, quando aquele homem foi... Eles atenderam o mandamento de Deus pelo apóstolo Paulo e tiraram aquele homem da comunhão, aquele homem foi surrado na vida. E ele se arrependeu e ficou triste. Lembra que Paulo disse, como é que vocês estão felizes e como nada estivesse acontecendo, vocês deviam estar tristes. Aquele homem ficou triste. E ele quis voltar à comunhão com os irmãos. Ele quis voltar ao gozo da alegria da comunhão com o Pai, com o Espírito Santo. E ele foi recebido de volta à comunhão como se fosse um filho, com todos os direitos. Com todos os direitos. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança, então chamou um dos servos e perguntou, o que está acontecendo? Ele respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta. Então, salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa seu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele, disse ao pai, filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Veja, aqui nós temos outro caso daquele irmão que acha que é filho de Deus porque faz as coisas certas. Esse está na pior situação que existe. É o fariseu que subiu no monte, orou, Deus, eu jejuo 3 vezes por semana, não sou igual a esse pecador. Por quê, irmãos? Porque a partir do momento que o filho, aqui são 2 filhos, são 2 salvos, a partir do momento que o filho de Deus se acha salvo pelas suas obras, se acha em comunhão ali por tudo que faz, ele esquece quem ele é de verdade. E ele está mais suscetível ao pecado. E quando ele pecar, vai ser mais difícil dele conseguir adentrar a comunhão de novo, porque ele não vai se achar merecedor. Então, embora nós obedeçamos a Deus para ter comunhão, tudo é pela graça do Senhor Jesus. Tanto que não fez nada para merecer, ganhou novilho, como que fez tudo certo, não ganha por ter feito tudo certo, mas ganha pela graça do Senhor Jesus. Tanto um quanto o outro, que fez tudo errado tem direito, como o que fez tudo certo tem direito. Só que enquanto o que fez tudo errado estava fazendo as coisas erradas, ele estava fora da comunhão com o Pai, sofrendo a disciplina, sofrendo as dificuldades de se estar longe da comunhão com o Pai, mas continuava sendo filho. Eu quero encerrar esse ponto numa outra gravação para o YouTube. A gente vai continuar sobre os 3 eu. Quero encerrar com um exemplo agora. Tem um caso aí que apareceu um filho do Gugu Liberato, né? As filhas têm a herança, direito à herança, e ele apareceu. E se ele for filho mesmo, ele vai receber a parte da herança. Filho biológico, né? Mesmo nunca tendo sido filho na prática, no papel, mesmo nunca tendo nada a ver com o Gugu, nunca tendo cuidado do pai, ajudado o pai em nada, nunca tendo participado em nada, ele vai receber o novilho lá, ele vai receber a herança. Se for comprovado biologicamente que ele é filho, ele vai ter direito. Olha só que coisa interessante.
Então, quando nós nascemos de Deus, nós passamos a ser filho pelo DNA de Deus injetado em nós, e não pela comunhão que nós temos com Deus. Essa comunhão gera os benefícios, e não a filiação, e não a salvação. Então, ele vai ter direito, mesmo não ser... Então, o salvo, aquele que é filho, que pratica pecado, a salvação ele tem direito, ele não perde, que a filiação está ligada ao DNA do Pai que nós recebemos ao nascer de novo. João 3,3, importa-vos nascer de novo. Então, a nossa satisfação, ela está diretamente ligada à nossa comunhão com o Senhor. E tudo que está acontecendo em nossa vida, tudo, é Deus nos levando. Quando nós entendermos isso, nós vamos ter o descanso, Senhor. Eu estou passando por isso, isso, isso e aquilo. É Deus nos levando. Para quê? Para estabelecer em nós uma comunhão. Para estabelecer em nós uma comunhão perfeita. Muitos vão fugir dessa comunhão. Vão fugir até quando? Até a morte, às vezes, que nem a Ananias e Safira. Deus sabe que não tem jeito. Eles nunca vão ser testemunha, eles nunca vão dar testemunho de comunhão com Deus. Deus leva. Não quer dizer que vai para o inferno, mas leva desse corpo aqui para o céu, porque nunca vai servir para nada para Deus. Nunca vai largar a madrasta ali, que foi o caso. Então, para que tirar para fora? Deus já vai dar a sentença de morte física para ele. Mas como havia chance de restaurar essa alma no testemunho, Deus conhece o futuro e sabia que ele ia ser restaurado, Deus tirou para fora para discipliná-lo. Então, tudo isso que está acontecendo em nossa vida é Deus nos guiando para nós termos uma comunhão perfeita. E essa comunhão faz o céu se abrir e nós ver o Senhor Jesus face a face com a gente, ele responder as nossas perguntas. Imagina, você tem uma dúvida, você pergunta e ele mesmo responde. Que vida melhor que essa? Você está com um problema, você ora a Deus e ele mesmo te dá a resposta. Isso aí, não existe mais riscos, perigos, não existe mais variáveis. É a certeza e a plena convicção de que tudo vai acontecer certo, de modo certo, porque é Deus que está no controle, é o Senhor Jesus que dá a comunhão. O Espírito me aquieta por aqui, e se ele me aquieta, eu não quero falar nada de mim mesmo, então eu encerro essa fala sobre a salvação e a comunhão, e num próximo vídeo para o canal a gente dá sequência nos 3 eu, o eu natural, o eu espiritual e o eu responsável diante de Deus, e as suas implicações aqui nesse mundo, nessa vida. Não sei se o irmão quer. Não, irmão, é muito boa palavra, muita boa exposição da palavra, entendimento que o Espírito fala todo. Eu quero acrescentar só mais uma coisinha aqui que eu achei interessante aqui enquanto estava ouvindo o irmão, que se encontra em 1 João 1, vou até compartilhar aqui, vou botar na tela aqui, peraí, ó. Peraí, ó, 1 João 1, ó, que está em 1 João 1, a partir do versículo 5, olha que interessante isso aqui, complementando, olha, a respeito de comunhão. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Qual é o entendimento que eu tenho disso aqui? Muitas das vezes, o pecado não tem como nós deixarmos de sermos pecadores. Nós vamos pecar, nós ainda estamos no corpo de morte. Mas a forma como nós lidamos com o nosso pecado, aí entra Tiago, né, com a questão da confissão, se nós reconhecermos, se colocamos a nossa vida diante a luz que é Jesus, ele tem o poder para nos purificar de todos esses nossos pecados. Mas quando nós vamos vivendo essa falsa comunhão, como se Deus não estivesse vendo nada, como se Deus fosse literalmente as trevas, né? Porque nós não nos pomos, isso é muito perigoso na vida do salvo. E aí continua o 8, se afirmarmos que andamos assim, ó, como se fosse dessa forma, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Que nós possamos andar
em verdade diante do Senhor. Porque só quando nós nos reconhecermos, né, como ali você deu o exemplo do filho que pediu herança, ele voltou, só quando nós reconhecermos diante dele quem nós somos, aquilo que nós temos cometido, que o Espírito dele vai, por meio do sacrifício de Cristo, da misericórdia e do amor de Deus, vai nos purificando. E que maravilhoso que é isso, porque isso não é a nossa obra. A nossa única obra, em verdade, diante disso daí, é só você reconhecer quem você é, e nós somos isso, irmão. Que orgulho nós somos, como Paulo, que vocês estão orgulhosos de serem pecadores, de se acharem pecadores. Entendeu? Quando Paulo está falando ali em 1 Coríntios, expulsando irmão, que vocês acham orgulho, vocês estão com orgulho disso, estão vendo isso, estão batendo palma. Irmãos, essa é a única parte que nos compete diante dessa maravilhosa obra que o Senhor nos fez por nós, é reconhecer de fato quem nós somos, irmão. Quem nós somos, que somos míseros pecadores, e que nós possamos andar nessa luz, que sempre tem a luz, que nós possamos enxergar nossas misérias diante do Senhor, para que Ele possa nos exaltar, que nós não possamos nos glorificar no pecado, mas sim nos glorificarmos na obra do Senhor Jesus Cristo, em nosso favor, que Ele é o único justo para nos purificar de todo esse pecado, de quem nós somos. E aí, assim, à medida como nós fomos relacionando com Ele desta forma, na luz, a nossa comunhão vai aumentando, e nós vamos, como o irmão Alex disse aí, nós vamos sendo mais participantes das graças dele, das recompensas que o Senhor tem por nós, ao ponto de, como nós começamos aqui falando sobre o nosso irmão Estevão, de ver o Senhor literalmente, como o Alex terminou dizendo, de ouvir, olha quão bom seria de ouvirmos literalmente a voz de Deus em meio a tantas essas vozes que estão aí no mundo aí, para que a palavra seja limpa, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor de forma clara, como nós estamos falando aqui, estamos com ouvidos aqui calibrados, né, para ouvir nesse momento aqui, que assim seja a nossa comunhão com o Senhor. Amém? Também, eu também encerro a minha fala, se mais algum irmão também quiser falar alguma coisa, acrescentar, também ficamos à disposição. Se não, encerramos por aqui. Amém, irmão. Essa comunhão não tem preço. Se crescer, como o Paulo diz muitas das vezes, só eu fiquei. E Paulo fala lá em Troia, todos me abandonaram, né? Então, e o Senhor Jesus, quando prega a comunhão com o Pai, ele olha para trás, não tinha mais nenhum. Aí ficou só os 12 apóstolos. Aí ele pergunta, e vocês também vão querer me abandonar? Aí Pedro responde, para onde nós vamos? Só tu tem as palavras da vida eterna. Porque todos buscavam o suprimento nessa vida aqui. E Pedro e os demais apóstolos buscavam a vida eterna. Por isso que eles ficaram. Mas os demais, que eram irmãos de Universal, essas religiões que pregam que o homem quer ouvir, esses foram tudo embora. Então, aqueles que queriam o Senhor de fato, que eram os 12 apóstolos ali, que na verdade eram 11, porque um trocou Jesus por 30 moedas, né? Então é isso aí, a comunhão com o Senhor vai nos dar esse prazer, e a comunhão gera comunhão, automaticamente nos santificamos cada vez mais, para estarmos termos essa alegria que, infelizmente, poucos irmãos têm, né? Estavam alegres lá com o pecado, lá em Coríntios, não com a comunhão, com o pecado. Exatamente. E a gente vai tendo alegria com a comunhão, e a comunhão vai estreitando, e nós sabemos que o Senhor ele vai guiando os seus, conforme ele quer, a estar com quem ele quer, dentro desse propósito de santificação. O Senhor Jesus diz, Pai, eu me santifico por eles que tu me deste. Então, esse é o propósito, é a santificação, né? Nós nos santificarmos uns pelos outros. Lembrei até, irmão, interrompendo, João 17, Jesus orando por todos os crentes. Olha que oração linda, olha isso daqui, João 17, a partir do versículo 20. Eu ia citar isso aí, mas não quis encerrar minha fala. Pode falar. Então eu vou aproveitar a palavra. Olha, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, ou seja, nós, por meio da mensagem deles, olha, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam lavados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo,
onde eu estou e vejam a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Meu Deus, isso é maravilhoso. Não, esse texto aparece 100 vezes, tá? E não extrai tudo. Quero que eles estejam comigo. Imagina, nós vamos estar com o Senhor, nós estivemos com o Senhor no seu sofrimento e na sua vergonha, porque hoje a gente carrega a vergonha de Cristo. Essa glória que a falsa igreja carrega em nome de Cristo, não é em nome dele. O que nós lemos lá em Mateus, onde estiver 2 ou 3 em meu nome. Essa gente não está em nome de Cristo, está no próprio nome. Hoje nós carregamos a vergonha de Cristo, porque seguir o Senhor Jesus da forma correta é vergonhoso. É fracassado, está em depressão, né? Nós carregamos a vergonha de Cristo. Mas, Pai, eu quero que eles estejam comigo lá, na minha glória. Cara, o maior rei da terra é mendigo. Perto da glória do Senhor, é carruagens de ouro, é mesas de ouro, é só glória e prosperidade, é muito além do que é terreno. A glória da terra é um rascunho mal feito da glória celestial que nós teremos. Então, nós nos guardamos em santidade para sermos um com ele, ou seja, estar na autoridade dele, no nome dele, não no nome gramatical, mas na sua pessoa, sendo um com ele, para lá na glória nós nos manifestar quem nós seremos, porque nós também participaremos dessa glória aí. Nós teremos um corpo glorificado, nós não vamos precisar trabalhar para comer, tudo vai estar na nossa mão, nós só vamos dizer, anjos, tragam aí para mim a picanha do céu aqui, eu não sei se é de boi, se é um animal diferenciado que não existe lá na terra, mas tragam aí para mim a picanha celestial aí, eu sei que é físico também, não é espiritual, nós vamos ter corpo físico lá no céu também, mas como que é, eu não sei, eu sei que é muito melhor que a picanha do boi Angus, da mais cara que tem, oh, glória! E hoje aqui, quando eu oro, eu amo ao Senhor, eu falo para ele pelo que ele é, não pelo que ele tem. Hoje eu conheço um irmão pobre, financeiramente falando, e eu amo igual ao irmão rico. E o que faz eu me entristecer com o irmão é quem ele é. O irmão está mentindo, está enganando, está traindo a mulher, está só pensando nele. É quem ele é que esse amor de Deus faz a gente se entristecer ou se alegar com o irmão, não pelos títulos acadêmicos ou por qualquer coisa que ele possa ter adquirido para essa vida aqui. Mas o que ele demonstra da vida eterna é que faz a gente querer estar mais perto com ele ou, infelizmente, às vezes mais longe, né? Deixar ele lá no castigo de Deus, na disciplina de Deus. Quando um irmão é posto no cantinho do pensamento, lá pela Super Nani, os outros têm que deixar ele lá, até terminar os minutos dele lá, né? E Paulo fala em Hebreus, se nós aceitamos a disciplina dos nossos pais, que é botar na cadeirinha do pensamento, muito mais não deveríamos aceitar a disciplina do Senhor, nosso Deus, né? Então, eu quero que Deus me açoite, irmão. Amém, também. Deixa a vara no pescoço, na orelha, onde pegar, pode descer. Onde pegar, tá bom. Manda açoite que eu quero estar alinhado com Deus, quero estar bem agradável a Ele, assim. Quero ser aquele filho que, quando a gente vai buscar os boletins das gurias, só elogia, tá louco? A gente fica até com os elogios, tanto elogio que tem. E eu quero que os anjos também, que Satanás esteja lá, só tendo elogio para falar de mim diante de Deus lá. Amém, irmão. Então, encerro por aqui. Também, irmão, creio que sim, vamos. Acho que mais ninguém vai pelo menos aqui, né, na videochamada vai falar e vou orar então, irmão, para encerrar aqui, então, esse momento, amém? Ó, Pai querido, Jesus amado, Espírito Santo de Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento, Pai, de comunhão, Pai, que nós tivemos aqui, Pai, no Senhor, Pai, na Tua palavra, Pai, aprendendo mais de Ti, Pai, que isso, Pai, possa gerar, Pai, fruto, Pai, em nosso coração, Pai, fruto para a vida eterna, Pai, alimento, Pai, para a vida eterna, Pai, que é a Tua palavra, Pai. Muito obrigado pela vida dos irmãos, Pai, que estão aqui conosco, aqueles que ainda hão de ouvir, Pai, essa palavra aqui, Pai, que o Senhor seja com cada um, Pai, produzindo, Pai, na mente, Pai, um entendimento correto, Pai, e verdadeiro, Pai, da Tua palavra, Pai, para que possa gerar, sim, Pai, comunhão, Pai, nas práticas da vida, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que você tem feito. Esteja conosco no domingo, quero pedir para as irmãs ali que vão ser batizadas, Pai, que o Senhor esteja ali, Pai, sempre, naquele momento ali, Pai, confirmando, Pai, diante dos homens, Pai, a decisão, Pai, que cremos, Pai, que elas tomaram, Pai, assim no coração, que o Senhor caminhe, Pai, esteja com elas todos os dias da vida, Pai.
e muito obrigado por tudo, Pai. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, irmão, vou finalizar aqui, tá? Um abraço a todos aí. Fiquem na paz de Cristo aí. Bento Então, tá, também irmão. tá aí. Bom dia a todos. Abraço. Bom dia a todos. Não.